A arquitetura que transforma os ambientes e as empresas nasce da essência das pessoas. E tudo começa com uma boa conversa. Pegue sua xícara de café e participe com a gente do podcast Grãocast, uma produção da Nova Hora Arquitetura. Bom dia! Hoje é um dia muito especial para nós. Hoje o Grãocast ganha ares internacionais. Não é, Lu? Legal, sim. Bom dia, André. Bom dia, Kleber. E bom dia, Sofia. Sofia Barchi, seja bem-vinda ao nosso Grãocast. Muito obrigada e bom dia, Luciana, André e Kleber. Bom dia, Sofia. Bom dia, André. Bom dia, Luciana. Prazeraço estar aqui com vocês. Vai ser sensacional. Maravilha. Sofia, que prazer te receber aqui no Grãocast. Eu gostaria que você brevemente se apresentasse. Desde já, muito obrigada pelo convite. O meu nome é Sofia Barchi e sou portuguesa, nascida em Portugal, na cidade de Aveiro. Futuramente transferi-me para o curso de arquitetura e agora exerço a minha profissão, tendo a minha própria empresa. Que bacana. Então você é arquiteta portuguesa. Reside em qual cidade, Sofia? Na cidade do Porto. Na cidade do Porto. E você tem a sua própria empresa de arquitetura? Para contextualizar um bocadinho o meu percurso, eu tirei o curso de arquitetura na Faculdade de Arquitetura do Porto, onde depois lecionei de professora auxiliar na universidade e comecei a trabalhar, a colaborar com o arquiteto Carlos Castanheira no gabinete dele, onde trabalhei 6 anos consecutivos, em que participei e colaborei em algumas obras só com o arquiteto Carlos Castanheira e também com a colaboração do Álvaro Cisa Vieira, o reconhecido arquiteto mundialmente conhecido. Nossa, só alto escalão, hein? Então você trabalhou com Carlos Castanheira e em projetos com Álvaro Cisa. Sim, colaboração com. Que maravilha! China, Que currículo fantástico este. Foi. Não, realmente, eu acho que a gente vai ter muita troca de experiência e a gente quer ouvir você falar, porque trabalhar com essas pessoas conhecidas internacionalmente pelos projetos aí, né? Muito bom, Sofia. Um prazer ter você aqui, realmente. Sofia, gostaria de começar o nosso bate-papo fazendo um breve histórico da nossa atuação profissional aqui no Brasil e aí já abrir uma participação sua. Nós somos arquitetos em São José do Rio Preto, uma cidade do interior de São Paulo, do estado de São Paulo. A nossa cidade tem 171 anos, uma cidade de 450 mil habitantes. É um polo regional especializado em serviços. Temos hospitais de alta complexidade aqui. Então, é um atrativo para toda a região. Então, a nossa população fixa aqui é em torno de 500 mil habitantes e gira aqui, por conta desses serviços especializados, uma população flutuante de pelo menos 500 mil pessoas também. Então, a gente é uma cidade que tem estrutura para 1 milhão de pessoas, né? Dentro de um estado onde a capital é São Paulo. São Paulo é uma metrópole. Não tenho o dado exato da população de São Paulo, mas acredito que deva ser uns 17 milhões por aí, nessa casa. 468 anos. Mais de 450 anos. E nós projetamos arquitetura aqui, falamos de ambientes, tentando entender toda essa cultura em que nós vivemos. E a tua participação aqui é extremamente importante para nós, que a gente gostaria de ouvir de você, de uma arquiteta europeia, portuguesa, que vive na cidade do Porto, para nos contar como é a tua experiência profissional, como você lida com os clientes, como você entende o espaço, em que área profissional da arquitetura que você atua. Muito bem, André. Lançou um desafio muito grande de várias perguntas que eu tentei dar resposta. Bem,
Porto é uma cidade histórica, efetivamente, Luciana, 900 anos de história. Acertou no Quantos muito. anos? 900. Portanto, é uma cidade 900. histórica. Uhum. Nós temos um património, aliás, nós somos património da Unesco, ok? Somos património considerado património mundial a nível histórico. O Centro Histórico do Porto. Por isso, nós arquitetos temos uma responsabilidade acrescida de manter este património, não é, vivo para as gerações futuras. O que para mim, na minha formação, foi efetivamente muito importante perceber este caminho que é preciso ser feito. Nós, arquitetos, temos esta responsabilização de levar isto a bom porto, certo? Levar este património histórico, mantê-lo e preservá-lo para que os nossos sucessores tenham o prazer também de o viver, de o vivenciar no seu dia-a-dia. Pronto, e essa é a minha caminhada enquanto arquiteta, tanto por conta de outrem, a trabalhar com outros arquitetos, ou agora por conta o meu próprio escritório, certo? Com os meus funcionários, consegui transmitir isso também aos meus alunos, para que eles tenham este amor, esta paixão pelo património que já foi criado pelos nossos antecessores, não é? E que tanto carinho o colocaram. Pronto. Esse é o primeiro desafio, André, de como arquiteta portuguesa e agora empreendedora também, tentar que este património seja efetivamente preservado. De que forma é que o fazemos? Primeiro, eu acho que é muito importante aqui o estudar o património, o perceber quais são as características inerentes a cada uma das arquiteturas, digamos assim, porque o Porto tem uma arquitetura histórica muito particular, Lisboa também tem a sua particularidade e vamos falando de cidade em cidade. Portanto, o que nós aplicamos no Porto pode já não ser coerente aplicar num património lisboeta ou outra cidade que também tenha património histórico. Daí eu acho muito importante o conhecimento, o aprender a característica arquitetónica e histórica do arquiteto que projetou nessa época. Pronto. E daí é muito importante nós termos este conhecimento de caso a caso, de projeto a projeto, de o que é que o nosso colega arquiteto, há 500 ou 600 anos atrás, pensou para aquele espaço, ok? E tentar manter a linha, a traça, a arquitetura vernacular, o material que foi usado. Muitas vezes nós tínhamos que usar materiais, nós não, os nossos antecessores tinham que usar materiais que existiam na natureza. Nem sempre era acessível o uso de materiais nobres. E muitas vezes nós, arquitetos atuais, temos que olhar para essa arquitetura, compreendê-la e tentar lhe dar uma nova funcionalidade sem estragar o traço histórico. E isso é um grande desafio diário, André. Sim, tento diariamente fazê-lo e espero que o esteja a fazer bem. Eu já vi aqui, Sofia, um ponto importante que é uma preocupação não só de quem trabalha com arquitetura, mas também de quem participa, né, daquilo que é produzido pelos arquitetos, que é esse olhar, eu posso até chamar mais estratégico, né? Sim. Porque é um olhar para o presente, para o passado e para o futuro, né? Uhum. Então, ter a conexão com o passado e entender a conversa dessa história com o presente, né? Transmitir isso, né? Essa sensação, esse sentimento para quem vive o presente, para que você possa direcionar o futuro, ou mantendo os mesmos traços e a mesma comunicação, ou direcionando de uma forma suave, sutil e leve para um futuro novo, que traz traços para uma nova geração, para uma nova cultura, para uma nova sociedade, né? Para uma nova funcionalidade. É isso aí. E assim, as pessoas têm muito respeito, né, por esse patrimônio aí que foi construído, né, Sofia? Muito interessante, assim, ver esses pontos que para nós aqui, que somos um país mais jovem, vocês têm aí a Torre de Belém, que é um patrimônio aí conhecido por tanta gente, castelos, né? São coisas que para nós a gente vê em livros. Então é muito legal, assim, ver na paisagem do seu dia a dia, vamos falar, esse tipo de arquitetura, né? Posso dizer que Porto e Lisboa, claro, não tirando protagonismo também ao resto das cidades europeias, mas Porto e Lisboa, eu costumo usar a expressão turística de que tropeça sem arte. Eu não entendi a expressão. Também não. E tropeçamos Sofia, em arte. repete a expressão, por favor.
Eu costumo dizer que no Porto e em Lisboa tropeça-se em arte. O que é tropeçar? Ah, Ou sim, seja, estamos sempre a Tropeças em esbarrar, arte. É. com né? certeza. Porque vamos ao virar da esquina, é um mosteiro. Vamos ao virar da esquina, é um panteão, ou um arco. Ou vamos ao virar da esquina, é uma igreja histórica. Portanto, é maravilhoso viver numa cidade assim, em que transpira uma arquitetura, um património histórico, e é muito importante passar isto tanto para a nossa geração, que eu considero muito jovem, Sim, a nossa, né? André e Luciana e Cleber, claro, é passar também para os meus alunos, para o património, quem vai intervir a seguir a nós. É muito importante este seguimento da preservação do património. Vocês aí não sentem tanto, e daí também o meu testemunho ser também importante para vocês, o manter o património. Claro que isto é um grande desafio diário, porque as áreas, as espécies, tudo não está adequado aos tempos modernos, contemporâneos, certo? Foi projetado para, naquela altura, corresponder às necessidades. E nós agora, como arquitetos, Uhum. Uhum. temos que responder às necessidades do cliente atual. exato. Nem sempre compreende o porquê das alterações que são propostas pelo arquiteto. E cabe-nos a nós conseguir convencê-lo de que deve ser feito de uma determinada forma para que o património seja preservado, mas de qualquer forma também o cliente fique satisfeito, como é óbvio, com a obra que vai fazer. Como é óbvio. Ô, Sofia, eu quero fazer uma colocação também, que estamos em uma cidade extremamente jovem perante Porto, Lisboa, Guimarães. Estamos numa cidade de 171 anos. Mas a mesma visão histórica e de respeito com nossos antepassados, nossos ancestrais, o mesmo respeito que você fala e na expressão tropeças em artes, nós aqui na nossa região também temos a arquitetura que vem de outras gerações que também temos a visão que temos que preservar, que temos que trabalhar pela preservação da cultura e entendendo que algo que foi projetado há 50 anos atrás, há 60, 80 anos atrás, foi projetado para uma determinada cultura, para uma determinada tecnologia, para uma determinada situação de transporte, de energia, de conservação de água, que hoje não existe mais. E naquela época foi feito levando aquelas condicionantes, analisando aquelas condicionantes para se projetar. E como você colocou, o desafio hoje é a gente projetar e requalificar esses ambientes construídos há tempos atrás numa tecnologia atual. Dar a acessibilidade correta, dar as tecnologias corretas para aqueles espaços que foram projetados numa outra era. É por aí, Lu? Por aí, sim, com certeza. Só que sem perder as características, Exato. Exato. Eu fico imaginando, Sofia, o desafio que você, como empreendedora, que está dentro desse universo que é um berço cultural, que tem inclusive circulação de pessoas de outros países, né, de outras localidades. Você, como empreendedora, olhando para esse cenário, não só sentindo tudo aquilo que é produzido, mas também pensando como negócio, né? Na ponta, né? No desenvolvimento de quem trabalha com você, que tem que ter todo esse cuidado e respeito, dos parceiros que também se desenvolvam junto com o teu trabalho. Assim, como que é esse desafio como empreendedora nesse olhar num universo, né, multicultural? Eu vou ser sincero, Kleber, tem sido um desafio diário, e eu penso que estamos a chegar a um equilíbrio. Ou seja, conseguimos que, do lado de lá, o cliente tenha noção de que é necessária esta preservação e aliás, já não temos outra hipótese, porque a nível legal temos que o fazer. Mas nem é só a nível de sensitivo, já a nível legal, a nível camarário, é obrigatório a parte da conservação do património. Mas, claro, olhando para o lado do cliente, tem sido um desafio, e como empreendedora,
tem sido um desafio diário, projeto por projeto, tentar que o cliente entenda essas necessidades e que sejam feitas, claro, tendo em conta as novas características, como o André falava, de mobilidade, de transportes, mesmo de hidráulicas e elétricas, tudo o que tem a ver com as infraestruturas, tem um novo mundo, certo? Que muitas vezes a própria construção não está preparada para receber. E nós, com a nossa subtileza e aprendizagem, temos que o fazer, temos que o saber executar de forma a que ele não seja um entrave para o traço histórico do edifício. Maravilha. Nós não temos apenas recuperação, e é muito importante salientar. Nós, na minha empresa, e a maior parte dos arquitetos da cidade, trabalham não só a requalificação do património, porque efetivamente não temos grande área de construção nova, nós estamos a cada pequeno pedaço do terreno na cidade vale ouro, porque está muito massivo a construção, e com a procura cada vez mais pela nossa cidade a nível do turismo, tem sido muito difícil a construção de edifícios novos. Contudo, também aparecem, e como é óbvio, aí podemos arrojar um pouco mais e ir para uma arquitetura um pouco mais contemporânea, sempre com maior atenção com os alinhamentos e a traça histórica da cidade, mas dá-nos a permissão de arrojarmos um bocadinho mais a nível de traços arquitetónicos, como é óbvio. E tem sido um desafio. Efetivamente, a parte de lidar com o património e o cliente. Mas até agora sinto-me feliz com essa ligação. É um grande desafio. Quer fazer alguma colocação? Assim, como uma boa anfitriã, né, eu tô esquecendo do café. Sofia, vocês têm costume de tomar café aí em Portugal? Como que é? O café é uma bebida tomada assim diariamente? Por favor, Luciana. Obrigatória. Você aceita um cafezinho? Porque nós já estamos tomando, Kleber. Eu não. Olha que anfitriã. Olha, Sofia, além de eu não estar tomando café, eu não tenho essa caneca do Grãocast que é produzida, tá vendo? Ó, é a estreia da caneca. Eu acho que a gente tem que reivindicar uma caneca, você não acha? Eu acho que sim. É muito bom, com café ainda. Eu vou mandar uma caneca para Porto. Isso. Vou preparar Além um café. Da caneca, Kleber. eu gostava que vocês viessem cá. Eu acho que teriam muito prazer em conhecer a cidade e são convidados para vir conhecer. Eu não entendi. Você vai se conhecer, ele vai levar a caneca aí, não é isso? Leva a caneca aí, já conhece toda a história. A gente leva o café, a caneca, e eu vou aí tomar um vinho português, né? Porque eu sou fã de vinho português. Luciana, deixamos os homens de lado e vamos nós. Muito bom. Sofia, a gente explorou bastante o tema da arquitetura, da produção da arquitetura e da visão do patrimônio histórico e da arquitetura contemporânea. Como a gente alia o desenho, o respeito ao patrimônio histórico com tecnologias extremamente modernas. Eu gostaria de mudar a pauta, aproveitando a questão do empreendedorismo, da dificuldade que é ser empresário na área da arquitetura. Gostaria de te perguntar qual é o respeito que a população portuguesa tem pelo arquiteto e pelo projeto? Uma pergunta difícil. Bem, nós confrontamos com... Eu posso te ajudar respondendo como é aqui. Vou tentar, André. Eu penso que depende da faixa etária, também, claro, que não generalizando, não é óbvio, há sempre situações particulares, mas acho que depende também da faixa etária da população que estamos a falar. Eu penso que os mais jovens estão mais familiarizados com a importância do objeto que é o arquiteto, tanto para a habitação como para o espaço público, espaços verdes, para tudo. Quanto a geração mais antiga tem ainda algum bloqueio, digamos assim, porque entre a engenharia e a arquitetura houve uma altura em Portugal que o engenheiro podia quase substituir o arquiteto, e eu acho que há ali uma faixa geracional ficou bloqueada, associada a que o engenheiro podia substituir o arquiteto. Coisa que é completamente errada, e nós sabemos perfeitamente isso.
são duas áreas que se complementam e nunca substituição. Isso é um erro. Mas penso que a geração mais nova, e muito do trabalho que os arquitetos têm feito aqui em Portugal, é que haja o devido valor ao arquiteto, à profissão de arquitetura. E o património, penso que, claro que não é um efeito imediato, mas a médio e longo prazo vai dar resultados desta intervenção, não é? Olha que curioso, Sofia, mas o que você fala é exatamente o que a gente vive aqui no Brasil. Muito bem. Aqui é comum a gente ter obras de 2, 3, 5 milhões de reais que se começa dando importância secundária ao projeto, ou seja, você tem um patrimônio sendo investido muito forte e você não pensa em planejamento. O planejamento é algo acessório, né? E o que é importante? O importante é o engenheiro de obra, tá? Exatamente como você falou, a gente compartilha da tua visão, extremamente importante, mas são complementares. São visões complementares, né? O que é o projeto, que antevê uma situação que é fundamental, e o que é a execução de obra, que tem que ser de uma técnica apuradíssima. Então, são duas vertentes que se complementam. Você que é da área de processos, o que você fala a respeito disso? É o desafio constante de você manter o teu público educado. Porque se quem vai consumir a tua obra, o teu projeto, ele tem essa consciência, ele é um auditor, ele é um fiscalizador, é ele que vai, antes de autorizar o início da execução, validar o projeto. E isso é feito durante a construção desse raciocínio, dessa cultura, não na hora que você vai executar. Então, criar uma cultura, uma conscientização de que as pessoas, ao participarem do projeto, elas precisam validar antes, elas auditam quem vai executar. Porque mudar a consciência de quem faz parte do processo da execução pode ser tarde. Exato. Eu vou fazer algo, a pessoa chega lá e faz. Mas quem compra aquilo é que tem que ser conscientizado. Mas espera aí, você está iniciando o projeto? Sim. Tá, mas cadê a obra? Perfeito. Então, desenhar o processo de ponta a ponta, estrategicamente, conscientizar quem participa do processo faz parte de quem está executando, de quem está participando, de vocês, como um trabalho como esse, né? E como que você vê os teus projetos, Lu, que você trabalha em diversas áreas, mas assim, tem arquitetura de interiores como uma vertente muito forte? Então, eu acho assim, até porque nós somos a primeira pessoa na contratação do nosso cliente, né? Tudo se dá depois do projeto. Até o orçamento da obra acontece depois, né? E aí a pessoa já não quer investir. Logo de cara, o primeiro investimento é o arquiteto. Aí eles normalmente fazem aquela cotação e acham que não tem necessidade de pagar tanto por um projeto. Sendo que a partir daí é que vão se dar as outras contratações, né? Então, eu acho isso, assim, difícil e, pelo jeito, é uma coisa, não só aqui no Brasil, mas você também está relatando isso. E a parte de interiores, André, que você perguntou, eu acho que é ainda mais, porque essa parte de interiores, todo mundo acha que sabe, né? Que conhece. É só ir lá na loja, escolher o piso, revestimento, os vendedores me ajudam a escolher e vai tocando. Então, a parte de interiores ainda, eu acho que é mais complicado porque eles acham que não tem essa necessidade. E hoje as lojas, né, Sofia, eles subcontratam arquitetos para prestar serviço para eles. Então, a pessoa vai numa loja e já tem um arquiteto lá para te atender. Então, por que eu vou pagar um arquiteto por fora se a loja me dá um de graça? Então, isso existe muito aqui, tanto em loja de piso, iluminação, planejados. Isso é uma situação que a gente vive na nossa região. Para você, é nesse formato também ou tem algumas diferenças, Sofia? Então, sim, tem algumas semelhanças, Luciana, e eu estou a sofrer das mesmas dores que tu.
enquanto também faço prestação de serviços de design de interiores e faço todo o detalhamento da parte interior. Existe sempre muito cliente que diz, não, eu não preciso, e olha para o valor, Exato. portanto, desvaloriza o serviço de planeamento, que muitas vezes no decorrer da obra vai-se a perceber que efetivamente o arquiteto tem uma elevada importância, mas só no decorrer, ou seja, não tem a capacidade de anteriormente olhar e pensar, efetivamente vai ser importante. Porque é como que a Luciana explicou muito bem, o arquiteto é o primeiro locutor de todo o processo e vai ser a pessoa mais importante para também não haver gastos extra na obra, para haver um planeamento de tudo, tanto de detalhamento de desenho como também de orçamentação. E nós aqui temos muito também essa cultura de que o arquiteto é caro, que mais vale não ter arquiteto. Não é preciso arquiteto. Eu tenho um construtor que é primo, conheço a loja de decoração X, que ajuda ao desenho. Então, vão gastar muito mais dinheiro do que com um arquiteto, isso garantidamente, não vai ficar tão bem, e podem estar a pagar por um material e estar a ser colocado outro, porque a pessoa está a pedir para ser enganada, não é? Pronto, quem é que vai verificar se efetivamente aquilo que escolheu é aquilo que está a ser aplicado? Ninguém. Se não houver um arquiteto, nada vai ser... ninguém garante a qualidade da execução. E esse é o nosso papel importantíssimo, como arquitetos, de passar esta informação à sociedade. A propósito do que estavam a falar anteriormente à Luciana, que o Cleber estava a explicar, na parte da gestão de processos, eu tenho apanhado alguns clientes, a nível prático mesmo, isto é importante passar, que me chegam com orçamento de obra já. E eu chego à obra, não é? Diz, falaram-me que a arquiteta fazia projetos. E eu, sim. Eu preciso de um orçamento. Eu, mas para serviços de arquitetura? Sim, preciso. Eu já tenho orçamento de obra. Então, mas o que é que está orçamentado na obra? É mudar as casas de banho, fazer paredes. Mas, efetivamente, o miolo, não é? A pessoa não sabe o que está lá. Está a pagar um serviço que nem sabe o que está orçamentado. E eu explico ao cliente que não é dessa forma que deve trabalhar, porque assim a obra vai ter muito mais encargo, não vai ficar bem executada. Tem que se andar para trás, fazer um projeto, um planeamento, uma escolha dos materiais, e aí sim a orçamentação detalhada consoante o projeto. 80% dos casos em que eu faço esta explicação aceita e vamos para a frente. E aí eu estou feliz porque o meu gabinete está com um volume de trabalho que eu considero bom, e porque efetivamente os clientes percebem a longo prazo que é a melhor escolha, é ter um arquiteto que seja um advogado de defesa perante a obra. Porque eu vou ser o melhor amigo do cliente na obra. Eu vou ser quem vai defendê-lo das adversidades. Sou eu que atendo o telefone a qualquer hora. Sou eu que vou no caso de uma emergência. E isto é o que eu digo, eu sou muito amigo do meu cliente, porque o meu cliente tem que confiar em mim, de olhos fechados. E é essa forma que eu vejo, Luciana. E acredito que há pessoas que têm uma mentalidade diferente do que descreveu. Por isso é importante trabalharmos neste sentido. Então, Sofia, André e Luciana, eu penso assim, quanto mais for assertiva uma pergunta que faça a pessoa pensar, mais vai estar presente o valor daquilo que você vai entregar. Perfeito. Então, todos vão conhecer e cada vez mais num mundo tecnológico, né? Se você puxar a inteligência artificial e ela trazer para você uma estrutura que você visualmente goste, tudo aquilo que está por trás em termos de serviço, material, agenda, enfim. A riqueza não está nesse conhecimento da execução, a riqueza está no todo. Então, ter uma visão mais ampla e saber fazer as perguntas certas traz esse diferencial de valor. Perfeito. Quer fazer alguma colocação? Que eu tenho um outro questionamento. Do que a gente conversou agora e com essa conclusão do Kleber, eu quero dizer também que a gente tem muito respeito pelos nossos colegas arquitetos que trabalham nas lojas e nos ajudando nas especificações, porque eles têm um conhecimento da tecnologia que eles trabalham e dos materiais muito apurado, que eles têm um treinamento muito forte, né? Então, eles nos ajudam demais, né? Então, eu queria deixar claro que a nossa visão é de contribuição dentro dessa cadeia produtiva. Mas eu quis... Eles complementam o nosso trabalho. Exato. É a visão do cliente que acaba prejudicando. O que eu gostaria de colocar, e acho que a Sofia, tanto a Sofia quanto a Lu colocaram muito bem, é que uma
contratação de um projeto sem a visão do arquiteto que cria o projeto como um todo, acaba deixando o projeto facetado, porque o arquiteto ele cria todo o ambiente com todas as especificidades e todas as disciplinas que envolvem o ambiente construído, né? Tudo dentro de uma visão integrada, né? E o que a gente vê muitas vezes é como o exemplo que a Sofia nos passou. O cliente ele tem um projeto que muitas vezes foi concebido de forma rasa, sem pensar muito no que deveria ser o projeto, e a partir dali ele sai no mercado procurando outras soluções pontuais para juntar nesse bolo e transformar num ambiente como um todo. E muitas vezes essas coisas não dialogam. Mais ou menos por aí? Sim, isso mesmo. É a visão construída de baixo para cima, não de cima para baixo. Né? Fisicamente as construções vêm de baixo para cima, mas o planejamento vem de cima para baixo. Você tem que olhar todo o ambiente, toda a história daquela construção dali para frente, o impacto das pessoas, movimentação, até patrimônio histórico que a gente conversou, onde aquela construção está inserida, quem vai utilizar aquela construção, para que fins que ela vai utilizar, e a partir daí começar a criar o projeto. É a visão de fora para dentro, que depois conversa com a visão de dentro para fora. Esse mix aí que tem que ter um equilíbrio que dá o resultado ideal. E aí eu vou te colocar na fria agora, Sofia. E como que é teu processo de criação de um projeto? Como que você começa a conceber um projeto? O que vem pela tua cabeça? Quais são teus processos? Tua tecnologia, software que você usa, desenho à mão, recorte. O que você faz para criar um bom projeto? André, eu penso que aí eu sou uma privilegiada. Isto porque eu saí da universidade e fui fazer um ano da Universidade Italiana. E foi aí que eu aprendi grande parte de toda a estratégia de produção do projeto a nível de reestruturação. Porque os arquitetos italianos são muito fortes na parte da reabilitação e do restauro. Mais até do restauro do que da reabilitação. Eles são muito atentos ao detalhe e também têm ferramentas de desenho e de projeção diferentes dos nossos. E foi lá que eu ganhei algumas ferramentas de desenho e uso tanto o digital como o manual. Okay? Eu ainda sou uma arquiteta à moda antiga, da Escola do Porto, que é uma escola que ainda usa muito a mão, e eu acho que é assim que é correto, porque dizia um professor meu, da cabeça diretamente para o teclado ou para o rato é uma coisa, da cabeça para a mão, a conexão é muito mais direta. E não se perde a informação. A criação do homem é sempre pela mão, certo? É onde sai o risco, onde sai o nosso pensamento. Por isso, eu acho que há sempre uma perda muito grande de informação, projetar diretamente num aparelho eletrónico, seja o qual for. Acredito que vai evoluir tecnologicamente muito, mas não deixará de ser a nossa mão, que vai sempre ser o nosso maior transmissor de pensamentos. E então eu vejo ainda muita arquitetura no traço, no desenvolvimento. Eu tenho muita necessidade de desenhar. Eu tenho aqui blocos e blocos de desenho que para mim são importantíssimos na execução, seja em qual parte do projeto. Seja em estudo prévio, em projeto de execução, em acabamento, em detalhamento. É muito importante para mim andar com o bloco atrás. Pronto, sou privilegiada, além de ter esta ferramenta italiana, que aprendi lá, na universidade, também tive o prazer e o conhecimento de ter estado no gabinete do Carlos Castanheira, que me deu efetivamente uma panóplia de soluções de criação que eu levo atrás da minha bagagem, não é? Maquetes, 3D, ferramentas, usamos variedíssimos programas, não só um programa, usamos 2, 3, que nos permitiu também, agora como empreendedora, focar-me num deles e desenvolver-me. Mas tive a possibilidade de experimentar
experimentar como é trabalhar maquete em várias escalas para o cliente. Como é trabalhar tanto em expositor grande, como em exposição, como em reunião. Portanto, lá temos um grande leque de projetos que nos permitiu experimentar um pouco de tudo. Daí eu dizer que sou privilegiada, porque antes de criar a minha própria empresa, experimentei um pouco de tudo. E agora sei de que forma é que eu quero trabalhar. E eu, pessoalmente, que neste momento trabalho por projetos mais pequenos, mais intimistas, com particulares, com alguns investidores, mas pequenos apartamentos, habitações, projetos de pequena ou média escala, não grandes, eu sei que quero a proximidade ao cliente. E como é que isso se consegue? Com reunião cara a cara. A maior parte das vezes, reunião cara a cara, reunir, mostrar tátil, coisa tátil, o apalpar o material, o sentir o material, é muito importante. Daí eu não fazer apresentações só digitais, porque para mim não faz sentido. Por exemplo, temos aqui umas amostras de tapete, que eu há pouco levei à obra para o cliente ver. E não lhe mandei uma fotografia. Eu não consigo trabalhar assim. Eu sou muito de cara a cara, de toque. Eu acho muito importante. E pronto. Claro, como quando trabalhava no escritório, trabalhávamos na China, tínhamos muito o trabalho digital, mas que a mim, como arquiteta, não me preenche nestes projetos mais pequenos, como é óbvio. A gente acredita nisso também. Que, assim, o cara a cara, né? O tá perto é muito importante, né? Para nossa profissão, o cliente até quer ver, né? O nosso escritório quer conhecer como a gente é mesmo pessoalmente. E isso traz muito ganho no nosso projeto, né? Porque quanto mais você sabe, você conhece, você entende, tem a essência daquele cliente, você consegue transmitir no projeto, né, Sofia? Luciana, eu não sei se vocês fazem isso, mas eu faço uma entrevista prévia ao cliente, em que eu vou conhecer o meu cliente e o meu cliente vai me conhecer a mim. E eu faço perguntas até do foro pessoal, com todo o respeito. Pergunto sempre quantos filhos têm, como se chamam as crianças, quem vai viver naquela casa, o escritório. Além disso, pergunto o signo, pergunto quais são os gostos a nível de hobbies, né? O que fazem fora do tempo de trabalho. E há clientes que me perguntam o porquê de eu estar a perguntar aquilo. Eu disse, é importante para mim conhecer a vossa essência. A que horas vocês vão deitar, se usam muito a sala de estar, se usam mais a cozinha. É importantíssimo eu perceber se têm uma família grande, se reúnem no Natal juntos, se fazem consoada. Tudo isso é importante para a arquitetura. Porque aquilo que eu vou projetar para o cliente que tem uma família de 4 pessoas é diferente daquilo que eu vou projetar para uma grande família, que até se calhar tem os sogros todos os fins de semana a vir passar o fim de semana. Tudo isto são pormenores que eu penso que, como nós arquitetos, empreendedores, como vocês, não é? Temos que ter atenção no nosso projeto, não é? O lado particular de cada família. Muito bom. É o grande formato do Grãocast, da forma de criação, né? Engraçado, né? Tanto dos pontos negativos que nós falamos antes, coincide, né? O nosso trabalho, tanto aqui como aí, e nos pontos positivos também, né? Essa aproximação, que muitas vezes nosso cliente acaba virando nosso amigo, né? Se tornando nosso amigo, porque a gente entra na rotina dessa pessoa, né? Claro. Será que é porque, apesar da gente estar numa cidade de 171 anos, tem algum laço entre Portugal e Brasil? Será que é por causa disso? Que tem tanta né? semelhança? É cultural, André, né? Oi, Sofia, perdão. Eu peço desculpa. Eu penso que seja algo cultural. Tanto a cultura brasileira como a portuguesa, nós somos muito afetuosos, emocionais. Precisamos de sorrir, de estar, da balada, né? Como se diz, da diversão. Nós somos um povo muito familiar. E eu acho que isso é a característica. Os brasileiros e os portugueses nisso são muito semelhantes. Eu ia comentar que quando a gente chega num estágio de fato aproveitar no máximo aquilo que a gente conhece, que traz a nossa experiência na ponta, a gente tem uma palavra que eu gosto de colocar que conecta muito essa visão estratégica, que eu acho que vocês representam muito bem, que é o cuidar. Né? O cuidar traz o olhar para assim, alguns pontos de vista que nem mesmo o cliente percebe. Né? O cuidar
como aquela criança que não sabe o que está fazendo, que está correndo, mas tem alguém cuidando, porque conhece algo que a criança desconhece. Então, o cliente ele precisa ser cuidado, né? Então, às vezes, ele não percebe alguma coisa, mas uma pergunta bem feita mostra que vocês estão cuidando dele e isso abraça ele de alguma forma, fazendo com que ele receba aquele projeto de uma forma muito mais carinhosa, né? Então, e esse cuidar é permitido só para quem sabe fazer, para quem tem experiência, né? Porque quem não tem experiência, uma criança, fazendo analogia, uma criança de 2 anos não vai cuidar de uma criança de meses. Precisa ter alguém experiente para poder cuidar. Então é muito bacana porque o cliente sentindo que ele está sendo cuidado, né, ele se entrega e aí ele recebe um projeto com muito mais emoção, com muito mais carinho e cuidado para o dia a dia. Porque ele vai acabar vivendo dia a dia ali dentro, né? E com essa conversa, né, com essa reflexão, né, como você falou, com essa reflexão, a gente vai deixando mais claro a importância que tem a arquitetura, a importância que tem um projeto na construção de algo que é muito pessoal de cada cliente, de cada empresa. No início a gente estava falando sobre, às vezes, algum conflito que existe entre arquitetura e engenharia, de que o cliente primeiro vai construir a obra e depois pensar no projeto. E com essa conversa a gente vai ilustrando, deixando mais claro que a arquitetura ela vai construir algo que é muito pessoal, muito personalizada. Por aí? Sim. Outro dia até estava escutando uma entrevista de uma pessoa, uma arquiteta falando: eu sou médica, porque os médicos hoje são valorizados, né? Eu sou médica de espaços, de ambientes, porque eu vou visitar o ambiente e vou entender qual que é a dor daquele espaço, né? Se tem pouca iluminação, se é um ambiente que tá morrendo, que é um ambiente frio, que não tem aquele impacto visual legal, que não tem aquela sofisticação, aquele acolhimento. Então, achei legal a expressão. É bem, acho que em cima dessa reflexão que você falou. É o cuidar, né? Como os médicos cuidam das pessoas, nós cuidamos dos ambientes, dos espaços. É isso aí. É isso aí. Sim. Faz uma baita Eu costumo diferença. eu costumo dizer que sou médica das casas, não é? Sou médica da construção, porque efetivamente gosto de fazer uma consulta prévia, explicar o que é que a construção, que lacunas tem a construção e se precisa de ser ou não operada, né? E em caso de operação, tem que haver um relatório prévio, uma série de exames que são precisos ser feitos, exatamente igual ao nosso corpo. O nosso corpo muitas vezes tem déficit de algumas vitaminas, há algum problema, muitas vezes só de um determinado órgão, e é exatamente igual o paralelismo que eu faço à habitação. Às vezes falta um cano, mudar uma infiltração, algum problema, e eu faço muitas vezes este paralelismo, Luciana, entre a medicina e a arquitetura, que para mim faz todo o sentido. Porque cuidamos tão bem do nosso corpo, também temos de cuidar da nossa casa, do nosso património, do nosso escritório, da nossa estrada, não só o património construído, mas também o património não construído, os espaços verdes, não é? Todo o espaço que é redundante à nossa vida é muito importante ser cuidado e isso só se consegue com amor na arquitetura. Queria fazer uma pergunta para a Sofia. Sofia, nos últimos anos, né, a gente tem percebido dentro da arquitetura que está tendo uma mudança, né, tanto nos espaços corporativos quanto os residenciais, né, principalmente depois da pandemia, que aí na Europa aconteceu antes até do que para nós. E aí, com isso, mudaram-se os usos, as empresas também, muitos ficaram no sistema híbrido, e os layouts mudaram bastante, tanto nas residências como nas empresas. Nas residências, as pessoas começaram a valorizar ainda mais a casa, né? Abrindo paredes, conseguindo, deixando os ambientes mais integrados para ter mais contato entre a família, né? Pais com filhos, e nas empresas também houveram mudanças. Como que foi aí para vocês isso? Foi uma mudança, efetivamente, um paradigma mental que mudou. O Covid veio mostrar a importância da valorização do espaço de casa. Para muitas pessoas, não é? Era visto como um sítio para dormir e não para estar. E o Covid, o tempo, não é, que passámos dentro da nossa própria casa com toda a família, veio mudar o pensamento da casa.
Eu penso que eu tive um aumento exponencial de orçamentação nessa altura e tive muito trabalho na altura de Covid, precisamente porque as pessoas estavam em casa e começavam a perceber que tinham que mudar. Não tinham um quarto bom, não tinham uma sala aberta com um espaço de convívio. Começaram a perceber que a varanda era muito importante pelo espaço exterior. Eu tive muita marquise que foi convertida em varanda para criar o tal espaço exterior. E atualmente, apesar do Covid já ter passado, tenho sentido que são características que vieram para ficar. Ou seja, as pessoas querem mudar com medo que volte a acontecer ou dão muito mais importância à casa, porque também estão a trabalhar a partir de casa, muitas delas, no tal sistema híbrido, que tanto é o que estão conhecido por todos, não é? O trabalhar a partir de casa. Aqui em Portugal é igual. Que legal, né? Que experiência diferente, ao mesmo tempo tão próxima da gente, né? Um universo de trabalho tão parecido com a gente. Vamos começar a partir para nossas conclusões finais, né? Primeiro, Kleber, obrigado pela tua participação aqui, pelo teu ponto de vista. Sempre coloca sua contribuição em processos, em cultura, de uma forma assim, extremamente assertiva. Obrigado pela tua participação. Muito bom. Obrigado, André. Obrigado, Luciana. Obrigado, Sofia. Prazeraço. Com certeza a gente vai montar aí nos nossos planos para ir para Portugal, para você poder mostrar na prática tudo isso. E parabéns para vocês, porque a arquitetura, ela mexe com todos os sentidos, né? A gente começa a perceber, depois que a gente enxerga mais de perto o produto da arquitetura, o resultado da arquitetura, o quão sensível tem que ser os profissionais que participam de todo esse processo para impactar o sentido das outras pessoas, né? Em todos os aspectos, né? E agora a gente está falando de uma cultura. Não é só impactar quem vive dentro, né? Mas quem passa, quem olha e as gerações que vão, de alguma forma, né, usufruir de tudo aquilo que é produzido. Então, parabéns para vocês. Lu. Bom, eu quero agradecer também, né, a presença do Kleber, nosso parceiro aqui diariamente, sempre por trás das câmeras e hoje aqui, contribuindo aqui com o nosso bate-papo, falando de arquitetura, né, que é um negócio que a gente respira e que a gente ama, né, Sofia? Obrigada da tua presença, de ter compartilhado um pouco da tua experiência aí, tantas coisas assim comuns que a gente tem e você ter conseguido aí uma brecha aí na tua agenda. Muito obrigada, acho que foi muito bom, ajudou muito a gente a enxergar também como as nossas profissões é a mesma profissão, mas em países diferentes, como elas se encaixam. Eu quero agradecer também o convite que me foi feito pela parte da Nova Hora para fazer este podcast e agradecer as perguntas pertinentes que foram feitas, porque só desta forma foi possível a transmissão de pensamentos, não é? E de opiniões, certo? Entre os diferentes arquitetos do Brasil e em Portugal. Eu acho que foi muito interessante a informação que aqui foi passada e penso ser útil para muitas pessoas que nos vão ouvir, para que compreendam melhor este paralelismo entre Portugal e Brasil na hora de fazer arquitetura. E muito obrigada, Kleber, Luciana e André. Está bem? Sofia, muito obrigado. Você foi útil, assertiva, culta e mostrou pra gente como é atuar com arquitetura na cidade do Porto. Muito obrigado pela tua participação. Ficamos por aqui. Muito obrigado. E agora vamos fazer um brinde. Né? Vamos fazer um brinde. Ah, Sofia, ó, faz de conta que você tá aqui comigo. Ó, nós tá vamos vendo? levar Muito pra bom, você. ó. Aê! Valeu, gente. Obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada, eu. Obrigada. A arquitetura que transforma os ambientes e as empresas nasce da essência das pessoas. E tudo começa com uma boa conversa. Pegue sua xícara de café e participe com a gente no podcast Grãocast, uma produção da Nova Hora Arquitetura.